Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 338. Oliver, pode pôr mais som aqui no ambiente para nós, aqui dentro. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmão.
Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 125, 125. Glória a Deus, glória a Jesus. Segura um pouquinho. Ó, quando a gente vem na igreja, tem que ser um acontecimento. Tem que ser como se fosse o último culto da sua vida. Nós temos bastante irmandade. Não tem ninguém cantando. Todo mundo com fome, não tomou café, de certo. Está desanimado. O dia da preguiça é amanhã, que é segunda-feira. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. É dia da gente tributar a Deus toda a nossa gratidão da semana que passou, da semana que vai começar também. Pedir a Deus força. Isso não é uma repreensão, é um alerta. O povo de Deus tem que estar com o coração sempre preparado para adorar a Deus. Então canta com alegria. Esse hino já é uma oração, já é oração. Então nós já estamos orando com os nossos louvores. Vamos tentar de novo? Vamos começar da primeira estrofe de novo, Oliver? Da primeira, um pouquinho mais lento para mandar de conseguir acompanhar e os irmãos fazerem as passagens lá bem cheinho, tá bom? Vamos lá, Andrezão, bora. Primeira estrofe de novo, mas canta, como se você tivesse acordado, tá bom? Vamos lá, juntos. Senhor
Glória a Deus. Irmãos, povo de Deus, nós vamos orar a Deus agora, vamos apresentar ao Senhor os pedidos de orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens acidentados, famílias e testemunhados que estão pedindo as nossas orações. Também a irmã Jurema pede as nossas orações, não sabemos qual é o motivo, mas Deus o sabe, Deus conhece o motivo do pedido de oração dessa nossa irmã. Vamos orar também pelo nosso irmão N, que está em viagem, está na Bahia, com a família, que Deus possa guardá-lo também junto da Débora e das crianças, e que também o possa trazer em paz, para juntos nós glorificarmos a Deus aqui, adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos orar agora e elevar a Deus as nossas preces, colocar o nosso coração na mão de Deus, e pedir ao Senhor que visite a nossa alma nessa manhã, para que nós não saiamos da maneira que entramos da casa do Senhor. Nós temos que, ao entrar aqui, temos que sair transformados pelo poder da palavra, pelo poder de Deus em nós. Então o culto tem que ser sempre uma festa, uma alegria para nós. Então vamos orar agora. O irmão Nicolas vai vir fazer oração para nós aqui do meu lado e vai apresentar todas essas necessidades. Vai pedir a Deus também que mande para nós do céu a sua palavra. Os irmãos devem ter recebido durante essa semana uma mensagem, pode vir, filho, que eu encaminhei aos irmãos, falando de uma nossa irmã que foi batizada com a promessa dentro do carro. Coisa maravilhosa. Então quer dizer que ainda tem dom lá no céu. É só buscar, que o Senhor tem para dar. É só pedir. Só bater na porta da misericórdia que ela vai abrir. Quem sabe hoje você tira o número da sorte e Deus te dá um dom espiritual aqui nesse culto. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Porque o Senhor disse na sua palavra, pedir e ser-lhe-á concedido. Batei e abrir-se-vos-á. Ele já disse, eu tenho para dar e eu abro a porta. Então vamos bater, vamos pedir, igreja de Deus. Senhor, me dá alguma coisa do céu essa manhã. Me dá um dom espiritual, me renova as minhas forças, poderoso é Deus, para te fazer sair daqui, irmão, saltando de alegria na presença do Senhor. Assim, vamos todos ajoelhados, em nome de Jesus, buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória Santo, a Deus, aleluia, santo Jesus. é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Amado Criador, Pai nosso que estás no céu, estamos aqui, Pai, novamente de joelhos prostrados, Pai, para te agradecer, Pai, pelo dia de vida que o Senhor tem nos dado, pelo alimento que o Senhor tem nos colocado à mesa, Senhor. Pai, eu lhe peço que cuide da família do irmão N, cuide dele, Pai, que ele está em viagem, em busca da sua obra, Senhor Jesus. Abençoe este culto, Pai, envia do céu a tua santa e poderosa palavra, Pai, para que ilumine os nossos caminhos, Pai, perante este mundo, Senhor Jesus. Faça-nos crer na tua palavra, pois tu és o poderoso Deus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela aulinha de música que hoje o Senhor tem nos concedido, Pai, pelo Senhor Jesus, pela oportunidade de nós podermos estar vendo nossas famílias novamente, Senhor Jesus, com essas causas de Covid, Pai, dessa doença. O Senhor tem nos dado a oportunidade de poder estar respirando, de estar podendo estar vindo te servir novamente, Senhor Jesus. Senhor Jesus, abençoa a família e a vida do irmão Rodrigo, Pai, Amém, que está Deus. sempre aqui presente, Senhor, trazendo a tua santa e poderosa palavra, Senhor Jesus. Não só por isso nós te agradecemos, mas te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, não em nosso nome, mas em nome do teu Filho amado, que vive e reina para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar outro hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. 35. Cântico 3, 5. 35. Marquinhos, tem spray, Paulo?
Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, nós temos aberto para a Irmandade ao longo do tempo alguns momentinhos para a liberdade do testemunho, para o povo de Deus poder glorificar a Deus. Então hoje faremos isso também, abrir alguns minutos nessa oportunidade para a Irmandade. Pedimos que os que forem testemunhar mantenham-se com a máscara. E entre um testemunho e outro, os irmãos farão a higienização dos microfones. É só aguardar com paciência, que dá tudo certinho e nós vamos glorificar a Deus, tá bom? Estamos nessa liberdade, Deus seja sempre louvado. Amém. Aluno de música, tá? Seu lado aí. Deus seja louvado. Amém. Gostaria de agradecer a Deus porque há mais ou menos 3 meses atrás o Senhor abriu a porta de emprego na minha vida. E eu gostaria de agradecer a Deus porque essa semana a minha chefe conversou comigo e disse que eu estava efetivada. E esse é o motivo de agradecer a Deus, porque eu fiquei 2 anos desempregada e só Deus sabe o que passava na minha vida. Agradecer a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, eu vou agradecer a Deus por um grande livramento. Ontem nós vinha vindo de carro e o carro perdeu a força e eu saí levando ele assim, devagar, e não sabia o que estava acontecendo. Ele disse que o carro perdeu a força, né? E a gente vinha vindo, sei lá que desligou, né? E foi por Deus, irmão. Eu acho que ele vinha uns 20 por hora, uns 30. Aí quando chegou assim, perto de casa, tem uma entradinha assim de mato, sabe? Não sei explicar, lá em Tamboré. Irmão, ele deu um pipoco, não sei se foi motor, sei o que foi, que cobriu o carro de fumaça, sabe? Se ele viesse assim uns 60, 80 por hora, nós tínhamos entrado tudo dentro do mato. O Senhor nos livrou, irmão. E ainda ele levou assim, esperou um pouquinho e veio trazendo ele devagarzinho até que nós chegamos em casa, pela grande misericórdia. Não sei se fundiu o motor, não sei o que aconteceu, mas só sei que o Senhor nos livrou de um grande livramento. Olha só, irmão, o Senhor permitiu que aquele carro começasse a andar devagar, porque se ele desse aquele pipoco que ele deu, ele tivesse uns 60, 80 por hora, nós tínhamos tudo entrado para dentro do mato, sabe? Porque subia a nuvem de fumaça, irmão, que cobriu toda a frente assim, do carro do motorista, que não se enxergava nada. Mas ele vinha assim uns 20 ou 30 por hora, sabendo devagarzinho, porque ele tinha perdido a força, sabe? Louvado seja Deus por ter esse livramento, porque eu vi que foi a mão de Deus. Quando entrei no meu quarto, o Senhor disse, vai para a igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu quero agradecer a Deus e toda a Irmandade. O meu primo Moacir, que eu pedi no grupo da família Alphaville, ficou 35 dias entubado e o médico disse que não tinha mais o que fazer, que ele estava morto. Aí tentou reanimar o coração dele, não conseguiram. E a minha tia é serva de Deus na CCB há 45 anos. E ela ligou, pediu oração, eu esparramei no grupo da igreja
todo mundo orou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele saiu da intubação, está no quarto, e até o máximo quarta-feira já vem embora para casa. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E agradeço a Deus também e as orações das irmãs pela minha cunhada Devânia, que também está em casa, está em quarentena, mas está ótima, já está cuidando do servicinho dela em casa, não está vindo poder congregar e agradecer, mas eu já me adiantei, quero agradecer a Deus e a toda a Irmandade pelas orações. E dizer que a oração do servo de Deus tem poder na terra. Porque os médicos lá de Foz do Iguaçu não sabem o que aconteceu com o Moacir. Eles não sabem. E a minha tia foi lá e falou para eles, sabe o que aconteceu? Oração, joelho no chão, e a minha Irmandade do Brasil inteiro tem gente orando pelo meu filho. Aí o médico falou, então a senhora pode agradecer, porque ele passou por um milagre. Então agradeça a Deus, Deus seja sempre louvado. Deus seja louvado, irmão. Amém. Também quero agradecer a Deus essa manhã, por mais essa oportunidade. Agradecer a Deus pela minha família, pela minha esposa, os 3 filhos e um lar de paz. Agradeço a Deus também pela oportunidade de dizer que eu e minha casa servem ao Senhor, que é a alegria do nosso coração. Agradecer a Deus também, irmãos, que eu tenho feito vários votos na presença de Deus e esperava uma oportunidade para poder pagá-los. E esta manhã eu quero agradecer a Deus, em especial sobre a minha filha mais velha. Ela entrou para estudar no Instituto Federal e um estudo muito difícil, irmãos, difícil demais. Ficava o dia todo na escola e a gente veio sofrer muito com ela naquela situação difícil. Tinha dias que eu achava que eu não ia conseguir e sempre orando, fazendo voto, buscando a Deus e o dia eu via ela, pegava ela na escola e às vezes saía do trabalho, passava e pegava ela e eu podia ver no semblante dela aquele sofrimento e as palavras vinham na minha boca, não sei como, nós vamos vencer, você vai passar, vai conseguir uma prova, irmãos, anos passando isso e eu achava que não ia ter jeito e fiz um voto com Deus na madrugada, falei, Senhor, se tu abrir a mente da minha filha e ela conseguir se formar, eu pago esse voto na presença de Deus. E aqui estou pagando, irmãos. Porque minha filha foi aprovada, terminou os estudos. E eu estou pagando esse voto na presença Glória de Deus. E dizendo que Deus ouviu mais uma vez a nossa oração. Quero agradecer a Deus também, irmãos, por quanto fui trabalhar na Baixada. Fiquei quase 2 meses fora. E passamos por uma prova terrível na minha casa, minha família. Irmãos, eu deparei com uma situação difícil, um desafio, nem comentei com a minha esposa, e lá embaixo eu prostei o meu joelho no chão e falei, Senhor, eu sou teu servo, mesmo que errante, guarde a minha família. E naquela noite aconteceu algumas coisas na minha casa, irmãos. Tinha uns bichos que tentavam entrar dentro de casa, batia no telhado, tentava entrar pela porta, no forro da casa, tentando entrar de todo jeito. De manhã minha esposa falou, o que está acontecendo? Nunca vi isso. E eu falei para ela, só entrega nas mãos de Deus, porque isso é obra do inimigo e eu quero que você me ajude em oração. Eu sabendo o que estava se passando, irmãos. E aquela prova foi se tornando 1 semana, 2. E eu virei a semana lá embaixo, não tinha como subir, irmãos. E lá embaixo eu pedi para o Senhor, Senhor, liberta minha casa em nome do Senhor Jesus. Irmãos, certo é que de repente desapareceu, não voltou mais a atormentar e cada dia que passa nós estamos vendo o resultado dessa oração. Quero agradecer a Deus de todo o meu coração, irmãos, porque a minha alma enche de contentamento toda vez que estou dentro da casa do Senhor, porque nós não somos nada sem Deus. Agradeço a Deus por essa força, desejo levar a saudação onde Deus dê a graça de congregar com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vem, mana, querida. Paz de Deus, igreja. Amém. Eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor nessa manhã, porque dia 14, minha nora foi para o hospital para ter o filhinho dela, né, meu netinho. E no momento do parto, eu percebi assim, a gente estava assistindo, né? Estava online assistindo um parto. É uma delícia, uma maravilha a gente participar assim.
E no momento que a gente estava assim, olhando, a Renata, minha outra nora, estava junto comigo, e a gente estava olhando, eu percebi que a anestesista estava assim, ali atrás da minha nora, tentando empurrar a barriga. E eu comecei a perceber que tinha algo assim diferente, estranho. Comecei a entrar em oração, a minha nora junto comigo entrando em oração, e nós ali olhando, não sabendo o que estava acontecendo, e eu orando, apresentando a Deus aquele parto, para que Deus colocasse as mãos dele, para que desse tudo certo, que Deus movesse ali. E depois a criança, glórias a Deus, nasceu e a gente pôde contemplar, né, a bênção do Senhor para nossas vidas. Mas aí depois veio, né, falar para a gente, a médica falando para o meu filho lá no quarto, depois que a minha nora já foi para o quarto, tudo, que teve uma complicação, que na hora que ela foi puxar a criança estava na posição para ela puxar, a hora que ela foi puxar, a criança virou, de repente, e ela não encontrava mais, e aquilo ela começou a ficar apavorada. Uma médica de muitos anos ali, fazendo sempre parto, ficou muito ali, né, nervosa, começou a ficar abalada ali com aquela situação, até que ela foi tentando, e eu creio que foi nesse momento que nós entramos em oração, eu creio, porque o Senhor, Ele sempre, né, coloca a gente numa situação e mostra, né, e coloca, ainda que a gente não saiba, alguma coisa no nosso coração o Senhor move, né? E ali, depois ela, com muito custo, conseguiu, e ela falou assim que ela ficou muito, muito assim, nervosa no momento, né, com aquela situação, porque estava passando os momentos, estava passando ali o tempo e ela não estava conseguindo, mas o Senhor, Ele deu a vitória, para a glória do nome do Senhor, amém? E hoje está aí meu netinho abençoado, lindo, vai fazer 7 dias amanhã. Eu saúdo a todos e agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Nós temos 3 gerações aqui nesse banco. A irmã é sogra da irmã Ana, que é sogra da irmã Renata. Olha que beleza. E diz que sogra não dá bem, né? Para as 3 andar juntas, imagina o quebra-pau no carro. Pode. Deus seja louvado. Amém. Irmão, eu sou grato a Deus, no dia que Ele me chamou nessa graça santa e tem me conservado firme de pé até o presente momento. Levanto diante da Irmandade para agradecer um livramento que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa, que no começo da semana passada para essa, a gente começou a sentir alguns sintomas, né? Começou a sentir febre, começou a tossir, ela ficou sem sentir gosto e cheiro das coisas, e a gente foi submetido ao SWAB, que é o exame do Covid, e a gente ficou afastado por 1 semana. Graças a Deus, passou-se 3 dias, não foi nem 1 semana, e o resultado saiu, deu negativo, Irmandade. Então, esse é o motivo de agradecer a Deus por mais esse livramento na nossa vida. Também peço à Irmandade que ore a Deus por nós, para que melhor nós possamos servir a Deus na face da terra. E nas nossas orações, a gente vai apresentar todos vós também. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero também aproveitar, agradecer a Deus, algumas coisas boas que Deus nos fez essa semana. Quero agradecer a Deus porque, ainda que com bastante dificuldade da nossa parte, não da minha filha, mas da nossa parte, essa semana agora que passou, o Senhor deu a graça da minha filha Beatriz também concluir a faculdade, e é motivo de eu glorificar a Deus, porque o Senhor também deu a nós essa vitória, foi aprovada, está formada, e eu estou aqui glorificando a Deus por isso também. Os irmãos devem se lembrar que eu pedi oração pelo meu irmão, que estava com a suspeita de câncer, e os exames preliminares realmente confirmaram um linfoma de Hodgkin, uma doença séria até. E isso foram os exames de sangue já inicialmente, um outro exame que separa células. Ele fez tudo isso no Albert Einstein, lá, a irmã Adriana conhece bem lá. E ficamos bastante apreensivos. No dia 14, hoje é dia 20, segunda-feira passada, foi aniversário dele, fez 31 anos. E nós nos reunimos na casa dele ali no Morumbi, e estavam meus pais, e minha mãe leoa, ela percebeu que não tinha alguma coisa bem, eu chamei ele de canto, falei, fala com a mamãe, não deixa ela ficar sem saber, e ele abriu o bocão chorar, porque fica preocupado, aí reunimos todos, e aí
Contei uma história, o tamanho do mundo, para poder contar para ela. Achando que minha mãe se abalaria. Ela falou, Falou, tá bom, vamos vencer mais esse no nome do Senhor Jesus. Fica mais forte que todos nós. A mãe é mãe, né, irmão? Não sei se ela chorou depois, mas na nossa frente ela não deixa transparecer de jeito nenhum. E entramos em oração. Eu não sei por qual motivo, irmãos. Seria muita pretensão da minha parte dizer eu tenho uma fé inabalável. Seria uma grande mentira. Tenho medo, tenho preocupação. Não é que a gente duvida do poder de Deus, a gente duvida do nosso merecimento. O que Deus pode fazer, a gente sabe. Eu quero ver é merecer para receber, né? E não consegui, irmão, não consegui me abalar com isso. A minha esposa falou, você parece que está tão indiferente que o teu irmão, você não está preocupado? Eu falei, não estou, Dani, eu estou em paz. Deus vai fazer uma obra muito grande na vida dele. Não sei, me veio essa certeza. Aí quando foi, não me lembro se na quarta-feira ou quinta-feira, ele foi fazer uma biópsia, que era mais séria. Precisou internar, tomar anestesia, um nódulo aqui do lado direito assim do pescoço, tem 3 centímetros. Fizeram a punção daquele nódulo e mandaram para análise. Para a glória do nome do nosso Deus, não é câncer. Glória ao nome do Senhor. Aí repetiu os exames de sangue de novo. O exame que tinha dado positivo agora deu negativo. Glória ao nome do Senhor. E eu estou glorificando a Deus porque é fruto da oração do povo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Então é motivo de glorificar a Deus, porque o Senhor enche nosso coração de fé, de esperança, de continuar servindo a Deus. Ele continua com os exames, porque eles ficaram bastante preocupados. Parece-me que vai tomar algum tipo de medicação, sim, mas nem é na veia, via oral. E eu estou aqui glorificando a Deus. Ainda brinquei com ele essa semana, falei, fica firme que você ainda vai durar uns 90 dias ainda dando glória a Deus. Ele está lá todo felizinho, passando o breu no arquinho do violino dele, porque quando o calo aperta, ninguém corre para a casa do Senhor, né? Se formou, trabalha num grande hospital, tem um grande salário, e Deus vai ficando um pouquinho de lado, e de vez em quando Deus dá um esbarrãozinho e fala, estou aqui, viu? Só para você lembrar que eu estou aqui. Se eu fizer assim no teu narizinho, você dorme hoje e não acorda amanhã. Está lá lustrando o violininho dele, eu falei, eu acho bom. Esses dias passados, minha irmã me ligou, me mandou mensagem no WhatsApp, mano, quinta-feira à tarde tem culto na Vila Ré. Eu falei, a coisa tá feia por aí, para a Zona Leste de São Paulo. Ela falou, por quê? Você está procurando culto, é porque o calo está apertando. Aí o trem tá feio aqui. Tem, filha, vai congregar, tem culto lá, sim, foi congregar, ouvir a palavra. Então eles afastam, todos criados dentro da igreja, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas quando o calo aperta, ele sabe direitinho onde correr nos pés do Senhor. Irmãos, tenho falado com muitos irmãos do ministério, todos pedem que vos saúdem com a santa paz de Deus. Amém. Ana Natasha, vem, filha, fazer os avisos para nós, por favor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a Deus por ter me chamado nas águas do Santo Batismo, ter me preservado de pé até o presente momento. E eu agradeço a Deus, irmãos, da mesma forma como meu esposo já falou aqui. Essa semana que passou, eu comecei a sentir uns sintomas de Covid. Aí o coração começou a acelerar, deu aquele apertozinho. E a gente foi submetido ao exame de SWAB e ficamos em casa, afastados aqui, durante esses 3 dias da igreja, que foi um aperto, né? A vontade de descer aqui foi gigante, principalmente porque eu moro na igreja. E eu agradeço a Deus que logo no 3º dia a gente recebeu o resultado. Graças ao bom Deus deu negativo para Covid. Foi só uma gripe mesmo bem pesada. E hoje eu estou aqui de pé para agradecer a Deus, porque só Ele nas nossas vidas, né? E pedir para a Irmandade continuar orando por nós, agradecer as orações de todos, dos meus avós, dos meus pais, da Mara, da família da Mara, que tem um carinho muito grande por mim, eu também tenho um carinho muito grande por eles. E agradecer a Deus por tudo, tá bom? Deus seja louvado. Agora a parte dos recados. Cultos presenciais, domingo às 10 e às 6h30.
da noite. Terça-feira, às 14h, quartas, às 8h, sábados, às 10h, que é o culto das irmãs, inclusive convidar as irmãs para participar dos cultos presenciais de sábado, porque tem bastante mulher aqui, a gente tem que mostrar que existe no sábado. Cultos online, a gente tem de segunda a sexta-feira, das 2h e 8h. Sábado a gente tem 3 horários, das 10h, 2h e 8h, e domingo também, 10h, 2h e 6h30. Esses são os cultos online, então o culto não vai faltar. Temos uma oração que a gente faz toda segunda-feira, às 7 horas, aqui na igreja. Então, quem sentir no coração, a gente tem a irmã Mari e a irmã Mônica que estão batendo carteirinha aqui toda segunda-feira. Então, quem quiser e sentir de participar é muito bem-vindo. Quanto mais pessoas para orar, melhor, né? Temos as aulas de música, domingo. Não tem faixa etária para começar a estudar música. Então, quem sentir de tocar, nós temos todos os professores. Qualquer instrumento, sentir no coração, seja irmão, seja irmã, pode participar. Temos o ensaio da orquestra, que vai ser no domingo, dia 4/7, às 4 horas da tarde. Mesa do amor, com alimentos não perecíveis e também produtos de higiene pessoal, que a gente faz de acordo com a necessidade dos irmãos, e graças a Deus, Deus tem abençoado muito a Mesa do Amor. Espero que Deus continue tocando no coração de toda a Irmandade para continuar ajudando. Com 1 quilinho de alimento de cada um aqui da igreja, a gente já consegue montar umas 3, 4 cestas, né? E consegue glorificar muito a Deus, porque é a cesta, gente. Até eu quero uma cesta dessa. Até o irmão Rodrigo logo mais vai estar querendo uma dessa. Com certeza. Loja do Fundo Bíblico, então o link, né? loja.ccacristã.org.br, e também a questão das coletas, né? Eu vou deixar aqui os dados bancários, que é o Banco Bradesco, 237, agência 1382, conta corrente 0375530, dígito 4. Chave Pix está como alfaville, com 2 L's, @ccacristã.org.br. O telefone para contato, vocês podem entrar em contato com a gente, quem vai estar atendendo é eu e o irmão Marquinho, tanto para a loja, para tirar dúvida, entrega, perguntar valores, se pode ou não retirar na igreja, é com o irmão Marquinho, que ele trabalha com o administrativo daqui. E caso precise entrar em contato para falar comigo, pedido de oração ou para conversar, caso sinta de querer conversar, pode entrar em contato comigo no número DDD 11, telefone 4326-9615 ou o 4326-9402, tá? Tem o WhatsApp que também é para falar comigo, porque eu adoro falar, já deu para perceber. O WhatsApp é 11... O telefone 95458-2124, tá? O meu atendimento no WhatsApp, Irmandade, é das 10 às 7. Às vezes eu respondo um pouquinho mais tarde, mas eu tô ali para responder. E é só isso. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Vou deixar aqui, tá? Amém. O irmão Ricardo de São Lourenço da Serra deixou um recadinho aqui. Que no próximo sábado, dia 26/6, haverá culto com ensaio lá em São Lourenço da Serra, às 19 horas, e pôs entre parênteses assim, observação, haverá caldo. Então, se não for pelo culto, vai pelo caldo, pelo menos, irmão. Mas não vai chegar só na hora do caldo, que é desaforo, né, Samuca? Chega pelo menos para cantar um hino. Então, a Natasha e o Léo estão fazendo 4 meses de casado agora. Você vê como é que eles falam, meu esposo, meu esposo. Que alegria, né? Daqui uns 20 anos nós conversa de novo, se Deus quiser. O que mais? Aula de música, tem mais algum aviso? Tudo certo? Como que é? Não, Deus, eu estou falando que ela não está aqui, você acha que sou bobo? Sim, eu falei com algumas irmãs, com as irmãs que presidem os cultos das mulheres. Nas próximas semanas a gente está se reorganizando para começar a fazer a transmissão dos cultos de manhã, às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, tá bom? Algumas das irmãs já vão começar a fazer, então todos os dias da semana às 9 da manhã também, então serão às 9 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. E o irmão Léo vai fazer alguns também, ele não sabe, mas ele vai. Está sabendo agora, inclusive. E os meninos, os jovens, vão começar a fazer os cultos também, vão começar nos cultos da manhã, que tem pouquinha gente, eles vão aprendendo, daqui a pouco eles estão atendendo batismo aí, em nome do Senhor Jesus, que é tudo que nós queremos. Eu, quando fui colocado no ministério, fui ordenado ancião com 28 anos de idade, me jogaram lá.
Sofreu a Dani, sofreu a igreja. Era uma luta. Eu fui ordenado uma quinta-feira, no sábado morreu um irmão, eu tinha medo de morto. Eu falei, irmão, não dá para fazer o funeral pelo telefone? Ele falou, não, irmão, é na cabeceira do defunto. Eu falei, e se esse defunto levanta, irmão? Um medo, irmão. E fui. Agora, não gosto, mas já fiz, sei lá, uns 50 funeral, não gostaria de ter feito nenhum. E aí nós não queremos que aconteça isso com os nossos jovens. Queremos que eles vão se familiarizando e Deus vai despertando o dom neles e eles vão estar mais preparados para que a igreja seja mais abençoada ainda. Isso é bíblico, a palavra diz que quanto mais sábio foi o pregador, mais sabedoria o povo ensinou. Glória a Deus. Então que eles vão adquirindo esse conhecimento, se familiarizando com as coisas de Deus, e quando chegar a hora deles tomarem o nosso lugar, ou pelo menos dividirmos o lugar, eles já vão estar mais preparados e a igreja de Deus também vai estar mais feliz, enfim, tudo para o bem da obra de Deus. Tá bom? Acho que tá bom de aviso, né? Vamos cantar outro hino para nós ouvirmos a palavra, irmãos? Quem sentir pode chamar. 200. 200. Deus que abençoe. 200. Os irmãos podem usar o inário virtual no aplicativo do celular, tá bom? CCA Cristã, na Google Play ou na Apple Store. Eu emprestei meu inário para a mãe Marinalva aqui, estou usando o meu no aplicativo. Ó, dá para ver, daí vocês não conseguem ver, mas tem todo o inário aí, toda a letra para vocês. 200. Para ouvir aqui estamos a palavra do Senhor, só por ela temos vida, Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Os irmãos encarregados de orquestra, irmão Samuel, Deus dá, irmão. Divide o pão com a gente. Irmão André, Deus te dá, os irmãos, irmão Saulo, querido, todos os irmãos. Irmão Du, irmão Léo, Deus te dá. Marquinho, Deus te dá, obedece a Deus. Irmão Saulo, Deus te dá. Vem trazer a palavra para nós. A palavra é do Senhor, irmão. Esse negócio de ancião não quer dizer nada. O que importa é a palavra. Pode vir. Serve a Deus. Tem toda a liberdade.
Nosso irmão Saulo preside os cultos online aqui junto de nós. Ele que vai ficar responsável pelo atendimento dos cultos na igreja do bairro do Limão também. Nós vamos lá fazer uma festa com eles no dia 24, se Deus assim permitir. Bom, então recebam de bom grado a palavra, que a palavra de Deus é lâmpada para o nosso caminho, é luz para os nossos pés. E ela é espada bem afiada, que dá a nós a liberdade de passar por qualquer barreira, no nome do Senhor Jesus. Vem, meu irmão querido, serve a Deus. Esse aqui está usado, mas aquele outro está ali. Deus seja louvado. Esses dias mesmo eu comentei com a minha esposa aqui. Acho que consideração e respeito. Eu falei, não levanto com a palavra na frente dos anciães, mas hoje o Senhor, Ele me apertou muito no banco. Vamos ler com a ajuda de Deus, Ruth, capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, de geração de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanhar espiga atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espiga no campo após os secadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Meleque. E eis que Boaz veio a Belém e disse aos secadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os secadores: de quem é esta moça? Respondeu o moço que estava posto sobre os secadores e disse: essa é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-lhe ela: deixa-me colher espiga, juntá-las entre as gavelas após os secadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então se diz Boaz e Ruth: não ouves, filha minha, não vais escolher um outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajudarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campos que secarem, e irás após delas. Não dei a ordem aos moços que não toquem, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre os seus rostos e se inclinou à terra e disse-lhe: por que acheis graças em teus olhos, para que faças casos de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, disse-lhe: bem se bem me contou quantos fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoei o teu efeito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: achei eu graças em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das suas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achar-te aqui e comer do pão.
e molha o teu bocado no vinagre. E ela assentou ao lado dos secadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda não sobejou. Somente até aqui, irmãos. É uma passagem, ela é bem extensa, mas depois, quem tiver a oportunidade de ler, é uma passagem muito bonita. Ruth era uma Ruth, ela deixou uma família de posses, mas perdeu. Seu filho tinha falecido, e Noemi era uma das moças que acompanhavam ela, casada com um dos seus filhos que tinha falecido. E, por tradição, eram duas moças, podia falar para elas: não, me deixa aqui e volta para sua família, volta para o... Mas a Noemi, ela foi insistente. Ela falou: não, eu não vou te abandonar. E ela foi com Ruth, para onde a Ruth ia, passou fome com Ruth. E ela caiu, foi ter nessa terra de Boaz, colher espiga, porque não tinha o que comer. Naquele momento, ela sabia que de alguma forma Deus ia aparecer para ela. Deus apareceu de uma forma tão bonita, tão... E aquele Boaz, ele viu aquela moça pegando espiga. Quem é essa mulher? Ele não conhecia. E aí explicaram quem era aquela moça. Ela não abandonou a sogra. Seu esposo falecido, mas ela está aqui, ela está ajudando a sua sogra. É uma história muito bonita. Dentro do contexto da palavra, o que aconteceu por ela não ter abandonado Ruth, Noemi, após Boaz se engraçou e casou com ela, abençoou a vida dela. Então, nesta manhã, nós estamos aqui necessitando de tanta coisa, e o Senhor vem com esta palavra, nos surpreendendo, falando sobre Ruth, Noemi, Boaz. E nós olhamos para dentro de nós: Senhor, o que será que nós vai acontecer dentro dessa nossa prova, dentro dessa nossa aflição? O que Tu vai fazer conosco, Senhor? E você entrou dentro desta igreja, preocupado com o seu dia de amanhã. O Senhor, por esta palavra, Ele vem te anunciar, como eu fiz na história de Ruth, de Noemi e de Boaz, em que eu ajuntei os três e fiz uma linda história. Nesta manhã de domingo, eu vou ajuntar o Pai, o Filho, o Espírito Santo dentro desta igreja para concluir uma linda história na minha e na tua vida. Glória ao nome do Senhor. A tua história não vai se acabar. Noemi poderia ter voltado para trás, começado um novo caminho com uma outra pessoa, mas ela insistiu em continuar com Ruth. Glória ao nome do Senhor. E nesta manhã você insistiu em ficar na minha presença. Glória ao nome do Senhor. E por você insistir ficar na minha presença, aleluia, o
Pai, o Filho e o Espírito Santo hoje vai visitar a tua, a minha, a nossa alma. Glória a Jesus. Eu não vou deixar você perecer nesse seu deserto. Glória ao nome do Senhor. O seu deserto está ficando numa sequidão. Está acabando a água, está acabando comida, está acabando tudo. Aleluia. A tua mesa não tem comida, a tua mesa não tem a presença de Deus. Mas nesta manhã, por esta palavra, te diz o Senhor, eu vou encher a tua casa da minha virtude, eu vou encher o teu coração da minha presença. Vai chegar o momento da tua alegria, de eu chacoalhar o teu coração. Eu preciso entrar na tua vida para chacoalhar a tua alma, porque você sentiu um vazio. Você falou: Senhor, porque tu se apartou de mim, porque tu esqueceu de mim, Senhor. Mas nesta manhã te diz o teu Deus, eu vim aqui e marquei um encontro com a tua alma nesta manhã, para te encher da minha presença, para te encher da minha virtude, para te encher da minha glória, para te falar para você que o teu nome está escrito no livro da vida, e de lá ninguém vai te riscar, de lá ninguém vai te tirar, de lá ninguém vai tirar, aleluia, o nome do Senhor. Ninguém tira você das minhas mãos. Você está aqui, aleluia, nós estamos de mão dada, e eu vou te levar você até o fim. Glória ao nome do Senhor. O teu adversário, aleluia, fala: desiste da tua vida, mas Deus fala para você: não, mais um pouquinho, eu estou chegando, e nesta manhã eu vou entrar por um novo caminho, e nesse novo caminho é o encontro de Boaz com Noemi. Hoje é o encontro com, aleluia, o nome do Senhor, de Jesus Cristo com a tua alma. Aleluia, o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Aleluia. Você falou: Senhor, mais uma vez eu vou na sua casa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Como será, aleluia, a nossa tarde? Como será o meu dia, Senhor, após essa decisão? Aleluia, o Senhor te dar um recado nesta manhã. A glória do segundo tempo será melhor que a do primeiro. Vive Deus e vive a tua alma. Vou te colocar, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, no topo. O teu adversário, aleluia, ficará confundido e envergonhado. Glória ao nome do Senhor. Quando você sair daqui, ele não vai reconhecer, porque hoje, aleluia, nesta palavra houve o encontro, aleluia, de Boaz com Noemi, aleluia, e nesta manhã haverá o encontro de Jesus Cristo com a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Vou completar aquilo que falta. Vou colocar aquilo que está faltando no teu coração. Faltava a fé, vou completar a fé. Faltava a esperança, eu vou completar a esperança. Aleluia. Diz para o seu Deus hoje, o que falta? O que falta, meu irmão? Irmã, o que falta? Faz um comentário você, no seu íntimo, com o teu Deus. O que te falta hoje? Aleluia. O que te falta? Se faltar a minha presença, eu vou te dar a minha presença para você. Se faltar a minha palavra, eu vou fazer cumprimento da minha palavra para você. Glória ao nome do Senhor. Se faltar fé, eu vou encher o teu coração de fé. Glória ao nome do Senhor. Mas tu voltarás para a tua casa diferente daquilo que você entrou. Aleluia, porque hoje me convém fazer um encontro com tua alma. E tu vai sair daqui diferente, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Porque nesta manhã, aleluia, Deus mudará o teu cativeiro. Glória, aleluia, aleluia. Tu entrou aqui uma água. Glória ao nome do Senhor. Mas tu vai sair daqui vinho. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Diferente.
teu adversário falou para você, tu não vai conseguir, tu não vai vencer. Aleluia. Hoje eu estendo a minha mão para você. Te falta força? Te falta força? Eu vou te dar força. Te falta coragem para lutar? Eu vou te dar coragem. Glória ao nome do Senhor. Na sua vida material, o que falta? Aleluia. Falta cliente lá para o seu negócio? Vou mandar cliente lá para o seu negócio. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus Cristo. Te falta o quê, meu irmão? Igreja, te falta o quê? Aleluia. Te falta o quê? O que faltar o Senhor vai completar. Aleluia, Jesus. Aleluia, vou completar, porque hoje me convém pousar na tua casa. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Aquilo que falta para você hoje, Deus vai te dar. Aleluia. Porque a minha palavra vai se cumprir hoje. Houve um encontro de Ruth e Boaz. E nesta manhã, aleluia, te diz o teu Deus, eu encontrei com você e eu vi a amargura da tua alma. E por conta da tua amargura, hoje eu vou fazer a transformação da tua amargura numa alegria diferente. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Tu vai sair diferente desse culto. O teu adversário não vai te reconhecer. E quando você chegar lá fora, em que ele olhar para você e falar, cadê aquele homem? Cadê aquela mulher? Eu já tinha vencido ele. Não, tu não venceu. Tu se esqueceu, Satanás, que ele tinha um encontro comigo, Jesus Cristo. Eu tenho um encontro contigo, igreja. Eu tenho a transformação para a tua vida. Eu tenho a solução para o teu problema. Eu tenho a solução para a tua dívida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Esta é a palavra hoje. Aleluia. Eu mudo, eu transformo, eu completo. Aleluia. Aquilo que o teu adversário falou, tu não vai conseguir. Te diz o teu Deus, está nas tuas mãos. Hoje eu entrego na tua mão a bandeira de vitória, sairás tremulante nesta manhã. Glória a Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Manhã de benção para a igreja do Alphaville. Glória a Jesus. Você que está aí, no aleluia, assistindo essa live, Senhor, e eu aqui. Manhã de benção para você que está online. Glória a Jesus. Mas a Senhor, eu não estou assistindo ao vivo. Manhã de benção para quem está gravando e aleluia, assistindo depois dessa, aleluia, depois dessa pregação. Glória a Jesus Cristo. Importante é que eu encontrei a minha igreja, aleluia, e eu vou transformar a vida da minha igreja. Tu vai sair daqui transformado, diferente, aleluia, da forma que você chegou, tu não vai sair. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, porque eu encontrei com a minha igreja e será uma transformação. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Muito bem, irmãos. Essa é a palavra que Deus nos mandou. Só fazendo uma correção. Boaz casou com Ruth e Noemi era sogra de Ruth, mas está valendo, eu estou saindo daqui com a minha bênção. Estou saindo daqui com a minha bênção e vou levá-la para minha casa dando glória a Deus. E se a Irmandade não quiser a sua, deixa lá na portaria que eu pego com os obreiros. A gente sempre cabe mais um, né? Vamos agradecer a Deus. Irmão André, vem orar por nós, meu irmão querido, por favor. Não é agora as crianças, depois do hino, né? Depois da oferta. Vem, Andrezão. Ajoelhados, oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o Senhor. Louvado seja o nome Aleluia, do Senhor. Aleluia, aleluia. Eterno Deus, Pai nosso que está no céu, mais uma vez, Senhor, nós encontramos de joelhos prostrados na Tua presença, em um ato de humilhação à Tua santidade divina, Senhor, para Te agradecer por mais um dia, Senhor, de vida, e estamos dentro da Tua casa, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque Tu és bom na nossa vida, Senhor, e a Tua misericórdia nos tem alcançado mais uma vez, Senhor. Eterno Deus e Pai, Te agradecemos por este santo culto, Senhor, por esta irmandade, por estes hinos que foram entoados, Senhor, músicos, organistas, musicistas, enfim, Senhor.
todo o teu corpo ministerial. Agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, e maiormente pela tua palavra. Nos guarda esta semana, Senhor, guarda esta palavra no nosso coração, Senhor, e no tempo certo, Senhor, cumpre na nossa vida pelo amor do teu santo nome. Despede-nos em paz, Senhor, pelo amor do teu nome, guardando nós, Senhor, até os nossos lares, nos livrando do mal, Senhor, dos perigos, Senhor, e da aparência do mesmo. Agradecemos a ti por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos em pé, irmãos, por favor. Aí nos bancos dos irmãos, no banco à frente, onde você está sentado, sentada, estão os envelopes das ofertas e das coletas, dos dízimos, onde cada um oferece a Deus aquilo que tem no seu coração. Nessa próxima semana, nós temos uma etapa bem grande de conclusão da igreja do bairro do Limão, uma etapa bem pesada, deve beirar aí uns R$8.000 de despesa para a gente pagar até sexta-feira, mas é o finalzinho, depois vai ficar faltando só o som da igreja. Parece que vai trocar, né? Esse som vai para lá e vai comprar um novo para cá para poder fazer a gravação da orquestra, do inário inteiro com orquestra. E dá para gravar em 3, 4 instrumentos e depois juntar, não é? Tem várias pistas, um negócio assim. É uma mesa bem cara também. E a gente vai equipando de pouquinho a igreja. Tem que o equipamento de transmissão de live que vai para lá também, para a igreja do bairro do Limão, porque serão transmitidos os cultos às quintas e aos sábados de lá. Então pedimos a colaboração da Irmandade. Está tão pesado, irmão, mas está no fim. Graças a Deus, está acabando. Já vencemos praticamente. Agora tem um finalzinho de etapa. De pintura falta R$8.000 para pagar. Dos pisos faltam R$3.000, que é pago gradativamente conforme o avanço do serviço, mas essa semana temos essa etapa para superar. Então pedimos a colaboração da Irmandade, lá com os irmãos na portaria, não sei quem, irmão Cleiton, irmã Sueli, estão as maquininhas de cartão. Se alguém for passar no cartão de débito ou crédito, por favor, dirija-se até lá. E os demais, peguem o que Deus preparou, põe no envelopinho e nós vamos orar para agradecer a Deus. A irmã Natasha passou para a Irmandade aí na live, os dados bancários também. Pela graça de Deus, nós temos vencido a nossa despesa fixa aqui do Alphaville, funcionário, despesas de outras igrejas, por exemplo, a igreja do Boa Esperança, lá em Itapevi, igreja de Amador Bueno, igreja do Vitápolis, em Itapevi, as despesas fixas dessas congregações são debitadas na nossa conta aqui do Alphaville. Eu pedi para fazer assim, são igrejas em bairros carentes, que a Irmandade tem dificuldade para sustentar a igreja. E Deus tem nos abençoado aqui, nós somos uma igreja só. Então, nós partilhamos com eles. A nossa despesa fixa do Alphaville, a gente vira todo mês com uma despesa de 17.000 e uns quebradinhos. Todo mês. Virou dia 30, nós já temos esse valor de despesa. Deus tem sido tão bom que até o dia 10, dia 12, nós já temos suprido esse valor. Graças a Deus. E o restante é para a reforma do Limão, para Ontem chegaram os pisos de Sorocaba, 400 metros de piso que Deus preparou. Já foram entregues lá, vão começar a ser instalados. Então, está andando, sabe, irmão? Graças a Deus está andando. Congregação da Vila Carrão já começou a aprovação do projeto. A igreja é bem pequenininha, quem com o irmão duplo precisa conhecer lá. Parece uma casinha de boneca, a igrejinha, bem bonitinha. E graças a Deus não cabe mais a Irmandade. Graças a Deus. Então, tem que fazer uma igreja maior, com tanque de batismo. A nossa estimativa é para 250, né? 250 irmãos sentados lá, já tem o terreno, e assim a obra de Deus vai crescendo. Devagarinho, nosso trabalho é trabalho de formiguinha, mas não para a glória do nome do nosso Deus, tá bom? Tá tudo certo aí, irmãos? Podemos orar? Senhor, nós te damos graça pelas ofertas que tu tens preparado, fruto do trabalho, do coração do teu povo na tua obra. Retribui, Senhor, com muitas bênçãos, não deixa faltar o pão de cada dia. Tenho certeza que todos nós cremos de coração nessa palavra que tu mandaste, Senhor, que vai suprir todas as nossas necessidades. Supre mesmo, Senhor. Abre mais e mais os teus tesouros no céu, para que nós tenhamos também o coração na tua obra santa, ó Pai. É o que nós te pedimos e muito mais agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito por todo sempre. Amém. Os irmãos obreiros vão passar recolhendo os envelopes aí dos irmãos e das irmãs. Vamos cantar outro hino, queridos. Quem sentir pode chamar. 238. As crianças vão vir fazer a oração do Pai Nosso hoje, junto do irmão Diego.
Que tá de cortinho novo, tá estilosinho, tá chique no último. Pronto, Diegão, todo seu. A irmã Kátia quer dar uma explicação? Vem cá, irmã Kátia. Que chique, hein, Kátia? Nem eu tinha visto aqui. Né? Vem, Diegão. Quem que vai ficar com o microfone? O Rafa? É você que vai ficar? Vem, Diego, tenta passar aí pela irmã Mônica. Assim. Como é? Eles estão com um aqui. Oração Pai Nosso e encerrar. Não, meu, tá com medo do quê, cara? Você nem parece que é corintiano, velho. Você é o quê? Santista? Poxa, em misericórdia. O Du é palmeirense, mas só Deus. Mancate. Mas vou falar aqui. Vai, quer vir aqui em cima, Catinha? Acho que não, para eu coordenar aqui. Ah, então tá bom. Pode ser? Deus seja louvado. Amém. Que bom que toda a Irmandade tem que ter paciência aqui, né? O irmão quer que eu venha para cá. Esse irmão, viu? O que eles aprenderam, o que eles entenderam sobre a salinha. Esse relógio, ele não tem ponteiro. O ponteiro é o seu filho e você. É um relógio de semana. Cada dia da semana você vai estar orando junto com o seu filho por alguma situação. No domingo você vai louvar e adorar o Senhor. Você vai confessar os seus pecados. E assim sucessivamente, tem vários roteiros aqui.
Tem vários outros itens aqui também. Na terça você vai orar por você. Então isso eu peço a colaboração de vocês. Ensinem eles a orar. A gente fez alguns testes na salinha em relação ao Pai Nosso. Muitos sabem, muitos nem sabem orar o Pai Nosso ainda. Mas não é por falha, mas a gente está aqui para nos ajudar uns aos outros e ensinar nossos pequeninos. Então, eles pedem a ajuda de vocês hoje, para estar encerrando também o culto com o Pai Nosso, e essa foi a nossa atividade na salinha no dia de hoje. Sobrou alguns, depois se alguma irmandade quiser levar, fiquem à vontade. Mas usufruem das atividades da salinha, perguntem, questionam, nos ensinem também qual é a dificuldade de cada criancinha, qual é a necessidade de cada um. Isso é importante para nós também na salinha, amém? Deus seja louvado. Amém. Irmão Rafa, né? O Rafa vai coordenar, o Diego vai ficar aqui para fazer o encerramento. Quero agradecer toda a Irmandade pela presença, muito obrigado, uma excelente semana. Vou ficar lá na portaria para poder saudar os irmãos. E de pouquinho a gente vai aprendendo a manter a nossa igreja unida, as crianças, os jovens, as mulheres, mostrando que todo mundo é especial, cada um tem o seu valor, e a igreja é feita de um monte de gente que se une para fazer o melhor para Deus e para todos nós. Tá bem? Deus que abençoe muito. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a santa paz de Deus esteja nos corações de vocês para sempre. Amém.